Boa tarde. Começar me apresentando, que eu sei que aqui poucos me conhecem. Meu nome é João Pimenta. Eu faço parte do grupo de oração Mãe de Deus, lá no 13 de maio, Conjunto 13 de maio. E vim aqui com uma grande alegria para que nós possamos partilhar esse momento no retiro. Que a gente possa ter um momento muito bom, um momento muito abençoado, que o Espírito Santo ele possa conduzir este momento. O tema de agora é: teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Nós vamos falar sobre pecado e salvação. Quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir aí em Isaías, no capítulo 6, versículo 7b. Eu vou ler o versículo 7 completo. Amém? Com a brasa tocou-me os lábios e disse: veja, isto aqui tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Palavra do Senhor. Nós vamos fazer um passeio, nós vamos passear pela Bíblia, nós vamos escutar pequenos trechos e eu vou falando em determinados trechos. Não precisa nem vocês abrirem, porque senão pode até tomar um pouco mais de tempo. Nós vamos falar sobre o pecado. Como foi que o pecado entrou no mundo? No princípio de tudo, Deus criou o homem. E Deus criou o homem dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que a nossa imagem? Porque Deus, eles são três pessoas e um único Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós fomos criados à semelhança das três pessoas. E o Pai disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós somos criados santos. Nós somos criados para a santidade. Nós fomos criados para sermos santos. Mas aí o inimigo não gostou de ver que o Pai tinha nos criado à sua imagem e semelhança. E o inimigo, na sua astúcia, ele consegue ludibriar a mulher. E diz a Eva: vai, ele disse que essa árvore daí você não pode mexer, não. É porque se você for, você vai passar a ser como Deus. E aí Eva come daquele fruto, e então, depois, quando o Senhor chega, Eva e Adão estão escondidos no jardim. E qual foi o pecado cometido? Qual é o pecado original? O pecado original é a desobediência. É o fato de nós não obedecermos à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós.
Não é a malícia, como muita gente pode pensar, porque Eva e Adão disseram, não, a gente está nu. Mas por que eles perceberam a nudez deles? Porque naquele momento eles tinham desobedecido a uma ordem de Deus, tinham desobedecido ao que Deus tinha determinado. Então, ao desobedecerem, foi que eles passaram a ter consciência, a ter o conhecimento do que era o bem e do que era o mal. E naquele momento da consciência do mal cometido, foi através da desobediência. Então, nós começamos tudo lá no início dos tempos. É aí onde o pecado entra nas nossas vidas. E nós vamos ver também, mais adiante, a humanidade ela vai cada vez mais crescendo na desobediência a Deus. A humanidade ela cresce tanto na desobediência a Deus, que Deus ele é levado a simplesmente extinguir praticamente a humanidade toda. É quando nós chegamos no episódio da Arca de Noé, e só sobra Noé e sua família. E Deus reconstrói a humanidade a partir de Noé e de sua família. E andando mais, um espaço de tempo mais adiante, o Pai decide que vai enviar o próprio Filho dele para nos resgatar desse pecado, para nos fazer novamente filhos amados e escolhidos, os quais nós nunca deixamos de ser, mas foi uma nova aliança de Deus para conosco. Ele envia o seu Filho, e aí nós vamos ter o exemplo inverso ao exemplo de Eva e de Adão. Nós vamos ter o exemplo de Maria, o exemplo de obediência, o exemplo que nós devemos seguir para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Qual é o exemplo que Maria nos dá? Quando o anjo diz a Maria que ela foi escolhida e ela vai ser a mãe do Salvador, a mãe do Filho de Deus, o que é que Maria nos diz? Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, a sua palavra. E depois Maria nos dá mais um exemplo, não só um exemplo, Jair, ela nos dá o caminho da salvação. Ela nos mostra aquilo que nós devemos fazer. O que é que Maria nos diz? Lá nas bodas de Caná, Maria vai nos dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Aí é que está o difícil, porque nós sempre caímos nas ciladas do inimigo, nós sempre estamos desobedecendo ao que Deus quer de cada um de nós. A gente está sempre indo por um caminho que não é aquele escolhido por Deus. A gente não procura se entregar a Deus. A gente não procura abrir os nossos corações. A gente não procura abrir as nossas mentes, deixar que o Espírito Santo faça dentro de cada um de nós aquilo que Deus quer realmente que nós façamos nas nossas vidas. Eu acho que aqui muita gente conhece um quadro que tem diversas casas. Tem Jesus batendo numa porta. Vocês já repararam que aquela porta, ela não tem trinco pelo lado de fora? Vocês já repararam isso? Aquela porta, ela não tem trinco pelo lado de fora. Sabe por quê? Porque aquela porta é o nosso coração. O trinco está por dentro.
E o Senhor, Ele está batendo. O Senhor, Ele está chegando. E Ele diz: quando eu bater, se você abrir, eu entrarei e cearei com vocês. Mas é preciso que nós permitamos que o Senhor entre. É preciso que nós abramos essa porta. Essa porta só nós podemos abrir. Essa porta só nós temos a chave. Essa porta só nós temos acesso ao trinco. E como nós somos fracos. E como nós nos deixamos cair. Como nós somos pecadores. Como nós não temos perseverança. Como nós não temos, eu digo até fé, porque a fé ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Ela é bem pequenininha, mas a nossa fé ela ainda é menor do que esse grão de mostarda. E então a gente cai. Indo mais à frente, no livro de Lucas, no capítulo 13, entre os versículos 1 a 5, nós vamos ter um apelo à conversão. E como nós precisamos dessa conversão. A conversão nossa, ela tem que ser diária. Ela tem que ser algo que nós devemos buscar a todo custo. Nós temos que sermos melhores a cada dia. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos dizer, deixa para lá, não dá jeito mesmo, eu não vou, não. No evangelho de hoje, quem já foi à missa hoje? Lembra qual foi o evangelho de hoje, minha irmã? O que foi que o leproso disse para o Senhor? Se tu queres, tu pode me curar. Muito bem, minha irmã. E o que foi que o Senhor respondeu? Eu quero. Gente, o Senhor, Ele está sempre querendo a nossa conversão. Ele está sempre querendo ter cada um de nós aqui junto dele. Ele não quer que se perca ninguém. Lembrem-se bem do evangelho do bom pastor. 99 ovelhas, só uma se perdeu. E o bom pastor, ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida. O Senhor, Ele não quer que nós nos percamos. O Senhor, Ele não quer que nós caiamos em tentação. E quantas vezes nós ouvimos dizer, aquele ali está doente, porque pecou. O Senhor não quer ninguém doente. O Senhor não quer a morte de ninguém. Mas tudo vem para o bem daquele que ama a Deus. E nós temos que sermos perseverantes na fé, perseverantes na oração. Nós temos que todos os dias nos entregar ao Senhor e dizer, vem Senhor, envia teu Espírito Santo sobre mim. Meu coração está aberto, a minha mente está aberta, invade todo o meu ser, faz da minha vida o que te aprouver. E quantas vezes nós não murmuramos, porque o Senhor não nos atende naquela hora que nós desejamos. Hoje eu vi alguém falar no Pix. Não foi, Jair? Nossa vida, ela não é assim, estalou o dedo, pediu ao Senhor e caiu como um Pix na minha conta, não.
Nós temos que saber aguardar a hora de Deus. O momento é dele, o tempo é dele. E quantas vezes nós não pecamos nas nossas vidas por não sabermos esperar o tempo de Deus, por não sabermos pedir a Ele e dizer: Senhor, faz conforme a tua vontade. Gente, muitas vezes nós pedimos determinadas coisas a Deus e nós não sabemos que aquilo virá até para o nosso mal. E o Senhor, o que é que Ele faz? Ele não nos dá. Ou então não é aquele o momento certo. Mas aí nós caímos de novo no pecado. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos de Deus, nós ficamos com raiva. Aí dizemos muitas vezes: ah, não adianta rezar não. Para que eu vou rezar? Rezar para quê? Sabe o que é isso? Isso é o inimigo que vem e fica atiçando o nosso consciente contra o nosso Pai. E o Senhor está lá o tempo todo, de braços abertos, esperando que a gente vá até Ele, para que Ele nos receba todo amoroso, todo bondoso. É esse Pai maravilhoso, misericordioso, que nós temos que procurar. Como é que a gente vive sem a presença do Senhor? Vocês já imaginaram o que é viver sem a presença de Deus? Nós ficamos afastados de Deus quando nós estamos em pecado. Mas nós temos um meio de voltarmos até o Senhor. O Senhor, Ele, antes de ir, Ele deixou dito da seguinte forma aos seus discípulos: a quem vós perdoardes os pecados, estes serão perdoados. Aqueles a quem vós não perdoardes, estes lhes serão retidos. E quem são os discípulos hoje do Senhor? Quem são aqueles a quem nós podemos recorrer neste momento? São os sacerdotes. Nós temos os sacerdotes para que nós possamos realizar as nossas confissões, para que nós possamos sair do estado de pecado, voltarmos ao estado da graça, para conseguirmos a nossa salvação. Gente, é muito importante a gente procurar o sacerdote. E não é só uma vez por ano, não. Ah, eu vou no Natal. Eu vou na Quaresma. Não, gente. A gente tem que ir sempre. E isso, a nossa própria consciência, ela nos acusa, ela nos diz os momentos em que nós mais necessitamos da ajuda de um sacerdote. E eu vou mais além. Lembre-se que o sacerdote, quando ele está no altar, ou quando ele está nos ouvindo, escutando os nossos erros, as nossas faltas, quando o sacerdote ele está nos confessando, ou quando ele está ali celebrando, ele está no corpo de Cristo. Ele é a própria imagem do Cristo, ele é o próprio Cristo que está ali. É algo muito sério. Da mesma forma, quando o sacerdote ele está nos confessando, você está pedindo perdão na persona Christi. Ele está em persona Cristo, ele está na pessoa de Cristo. Ou seja, quando você está se confessando, o sacerdote,
quando ele coloca os paramentos litúrgicos, quando ele coloca a estola, ele está persona Christi, ele está na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo que está ali com você. Olhe que coisa linda, você poder conversar com Cristo. Outra coisa, às vezes nós pecamos, não é o pecado mortal, não é um pecado, e a gente faz, eu não vou receber hoje a Eucaristia porque eu pequei. Não. Você faz o seu ato de contrição, na própria missa tem o ato penitencial, aonde nós recebemos do sacerdote, que mais uma vez eu volto a dizer, está persona Christi, nós recebemos uma absolvição, e para aquele momento você pode receber a Eucaristia. Nunca deixe de receber a Eucaristia, a não ser em casos extremos. Porque a Eucaristia é o alimento que nos fortalece. É o alimento que nos dá força nessa caminhada. É o alimento que nos faz prosseguir na caminhada em busca da salvação. Não deixe de receber a Eucaristia. É como você ir para uma festa e quando chegar na hora do banquete você ficar sentado e não se alimentar de nada. Você não fez nada, é como se você não tivesse nem ido para a festa. Então, não deixe de receber a Eucaristia. Eu digo isso a não ser num caso muito extremo, um pecado muito grave, então você vai ter que realmente ir até o sacerdote, fazer a sua confissão, receber a absolvição do sacerdote para então voltar a receber a Eucaristia. Nós vemos também lá em Lucas, no capítulo 7 de Lucas, entre os versículos 36 e 50, que Jesus ele vai a um banquete. E lá na casa onde ele estava, entra uma mulher e vai até o Senhor, lava os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, joga perfume nos pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. E o dono da casa diz: ah, se ele soubesse quem é essa mulher terrível, é uma das maiores pecadoras, e ele sendo profeta não sabe nada disso. E o que é que Jesus diz ao dono da casa? Eu entrei na tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os meus pés, tu não me ofereceste nada. Ela, aí diz tudinho que a mulher fez. Ela derramou perfume nos meus pés, ela lavou os meus pés, ela não parou de beijar os meus pés, enxugou os meus pés. Ela derramou, ela veio com todo o amor que ela tinha para fazer aquilo pelo Senhor, se reconhecendo pecadora, como o publicano que chegou e ficou lá no final da igreja. Senhor, eu não sou digno, mas eu estou aqui, eu sou pecador. E o fariseu: ah, eu não sou como aquele outro que está lá atrás não, aquele é um sem futuro, aquele ali é uma pessoa julgando, enquanto que o outro humildemente se reconhecia pecador, se reconhecia, como a mulher também se reconheceu pecadora. E o que foi que o Senhor diz? E o que é que o Senhor nos diz? Seja humilde, reconheça seus pecados, reconheça seus erros. Aquele que muito ama, muito será perdoado. Aquele que pouco ama,
pouco será perdoado. A mulher, ela demonstrou todo o amor que ela tinha pelo Senhor. Ela demonstrou ao Senhor o arrependimento de tudo aquilo que ela havia feito. E o Senhor a perdoou mais. E o dono da casa ficou de cara mexendo. Por que ele ficou de cara mexendo? Porque o que foi que ele ofereceu ao Senhor? Nada. Não vou fazer aqui uma festa, e a festa aqui eu vou homenageá-lo, e pronto. Eu não vou dar nada a ele, não. Já estou fazendo a festa? Não já é um jeito? Não. Nós temos que saber reconhecer as nossas faltas. E como nós temos faltas, e como nós somos pecadores. Então a gente tem que se diminuir cada vez mais, se reconhecendo um nada, para que aquele que é tudo possa ser enaltecido, possa ser engrandecido, a gente possa louvá-lo e entregar as nossas vidas a Ele, para que Ele faça da vida de cada um de nós aquilo que lhe aprouver. Temos também uma outra passagem muito conhecida e bastante interessante. Jesus e a samaritana no poço. Como aquela mulher era pecadora, como ela tinha erros. E naquele encontro está Jesus e a samaritana. Os discípulos tinham ido comprar alimentos, tudo na rua. Jesus ficou só. Aí Jesus diz: mulher, dá-me de beber. E ela olha para ele e diz: mas Senhor, como é que tu, sendo judeu, vem pedir a mim, que sou mulher e sou samaritana, para que eu te dê de beber? E tu não traz nenhum balde, tu não traz nada, como é que eu vou buscar água? Aí ele diz a ela o quê? Se tu soubesses quem te pede de beber, tu é que pedirias a mim, e eu te daria água viva. Ele é a verdadeira fonte de água, é a água que mata a nossa sede, é aquele que é a razão da nossa vida. É através do próprio Cristo que nós hoje estamos aqui. É por Ele que nós estamos aqui. E eu olho esta igreja, vejo essa imensidão, porque aqui cabe muita gente. Eu não sei quantas pessoas cabem aqui no total, mas cabe bastante gente. Aqui é bem maior do que a minha paróquia, do que Nossa Senhora Aparecida. E nós vemos, tem uma boa quantidade de gente, tem, mas poderia ter muito mais. Essa igreja, ela poderia estar lotada. Mas aonde estão as pessoas? Algumas em casa, outras viajando, e uma grande parte se divertindo, aproveitando a vida, entre aspas. Por que eu digo que entre aspas? Porque, infelizmente, nós só aproveitamos a vida quando nós estamos ao lado do nosso Pai, ao lado do nosso Deus. E isso, eu digo aproveitando a vida, porque eu não sei se foi ontem, ou se foi antes de ontem, que eu recebi algo de uma pessoa, um zap, dizendo que eu fosse aproveitar a vida. E eu disse: eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou estar num retiro do meu grupo de oração,
No domingo de tarde eu vou sair para outro retiro, que é o de vocês aqui, e amanhã, com a graça de Deus, eu vou estar lá em Várzea Nova. Eu estou aproveitando a minha vida, porque eu estou buscando a minha salvação, porque eu estou buscando sair do estado de pecado para o estado de santidade. Deus nos fez para que nós sejamos santos, e nós temos que procurarmos ser santos. Essa história de dizer, só quer ser santo, eu quero a santidade, porque foi para isso que Deus me criou. O tempo se cumpriu. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esta é a passagem de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15. E nós estamos chegando nesse momento. Nós estamos chegando bem pertinho, meus irmãos, do tempo do cumprimento do tempo. O tempo está muito próximo de se cumprir. O Senhor, Ele nos convida a uma nova vida. Nós somos chamados à conversão, a alcançarmos a salvação. Nós somos convidados a participarmos do banquete do Rei. Mas para isso é preciso que nós saibamos escolher o certo, que nós saibamos escolher ficarmos ao lado de nosso Senhor. Eu agora gostaria de fazer uma oração ao Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos conduza, que o Espírito Santo ele nos dê entendimento, que o Espírito Santo ele nos dê discernimento, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, para que ele mostre a cada um de nós aquilo o que o Senhor deseja para cada um de nós, aquilo que o Senhor possa querer na vida de cada um dos que aqui se encontram, que nós possamos abrir nossos corações, que nós possamos abrir nossa mente, deixar o Senhor agir poderosamente na vida de cada um de nós, que nós sejamos frutos e possamos frutificar muito, frutos espirituais, que nós possamos dar muitos frutos na obra do Senhor. Kandari hari shibri kandari labari hari 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 shibri kidiri labari suri kandari labari hari shibri kidiri labari hari hari shibri kandari labari hidiri kandari labari shibri kidiri labari hari 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 shibri kandari labari hari shibri kandari labari hari shibri kidiri labari hari 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 shibri kidiri labari hari. Vinde Espírito Santo, vinde agir nas nossas vidas, vinde fazer a vontade do Pai e do Filho em cada um de nós. Vós que fostes enviado pelo Pai a pedido do Filho, para que permanecesses aqui até que o Filho volte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.